aqui no estado de Alagoas. Rocha, estivemos em Brasília do dia 27 ao dia 6 de outubro, 27 de setembro, 6 de outubro, junto com os povos indígenas, o qual a CONAC se somou também nessa luta, por questão das PECs que estão circulando no Congresso Nacional, que para as comunidades quilombolas, principalmente a PEC 215, e para os povos indígenas, quebradeiras de coco, aprovada, essas PECs, elas vão prejudicar bastante essas comunidades. É como se, mais uma vez, como fomos arrastados da África, trazido para esse país, Rocha, a gente estivéssemos sendo arrastados para um riacho, colocado em um rio corrente, para ser totalmente exterminado. Isto sem esquecer que temos comunidades no Brasil, quilombolas, indígenas, que estão sendo exterminadas, Rocha. A gente que estamos em Alagoas, provavelmente não temos bem o conhecimento. Aqui não está sendo exterminada pelo poder político, está sendo exterminada pelos senhores fazendeiros, realmente na matança. E as que ainda não chegaram a esse nível, mas a bancada ruralista está tentando exterminar o restante. Só para você ter a noção de uma das coisas. Estamos chegando aí no mês de novembro, que é o conhecido nacionalmente e internacionalmente como o mês da consciência negra. E aí é usado em todos os meios de comunicação, se tratando da questão do racismo, da questão de diversas formalidades colocadas pelo governo federal, governos estaduais, dentro desses hologramas. Veja o que está circulando em Brasília, Rocha. Nosso documento é grande. Nós estávamos com 5 povos distintos em reunião durante todos esses dias. Inclusive, existiu um dos momentos, que não é aquele momento que a gente está vendo nas ruas de manifestações, aonde os indígenas quilombolas tomaram a sede da CNA em Brasília, mesmo sem riscar uma parede, porque esse seria o acordo com os grupos, com as instituições, para demonstrar revolta com a Cátia Abreu. Veja o seguinte, eu não sei se você conhece, mas a Cátia Abreu é uma das grandes líderes em Brasília, que tem um canal exclusivo para os ruralistas, onde o povo brasileiro, os negros, nem isto tem. Ela é, inclusive, uma das responsáveis pela PEC 215, principalmente. E aí nós temos a PEC 215/00, a PEC 237/13, a PEC 038/99, a PL 1610/96 e PLP 227/12, que é a pior que nós temos, Rocha. E aí você está falando tanto de PEC, tantas PEC. Sim, Rocha, porque cada uma dessas PECs, elas têm um fundamento. Os ruralistas esquecem que a maior produção desse país é do homem do campo, que a maior proteção desse país são do pequeno trabalhador das comunidades indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco, que não destrói totalmente a mata. A gente briga por essa proteção, Rocha. Hoje, se você chega em uma comunidade negra, praticamente, ela quase nem tem mais mata nem nada, porque tudo foi tomado por esses ruralistas. E você sabe, eu tiro pelo Quilombo Mombaça. Um fazendeiro comprou uma área de terra no Quilombo Mombaça, que hoje transformou-se em assentamento. E as serras de Mombaça até hoje são aquelas serras chamadas
serras devolutas. Elas não têm documentos. São do passado e não existia um documento que se comprovasse que alguém era dono delas. Sim, elas eram consideradas da nação. Pouco a pouco, prefeitos compram de um lado, fazendeiro compra do outro, e aí foram tomando essas serras. Foram invadindo, está destruindo toda a natureza. E aí vem o pior. A mineração que nós tínhamos no quilombo também passou a baixar. Porque na maioria das vezes o homem, ele não tem noção do que ele está fazendo. E na questão dessas PEC, esses dias unidos em Brasília, foi para pedirmos, que estava para ser votada, o arquivamento dessas PEC, principalmente a 215, que no momento foi suspensa essa votação, foi arquivada, as manifestações não param no país, vão continuar, Rocha, até que ela seja arquivada totalmente. Nós temos uma bancada de 80 e poucos deputados só a favor. E temos alguns senadores também a favor. Mas para nossa surpresa, a bancada de Alagoas, só tivemos um representante defendendo esses povos. Por incrível que pareça, um único. E aí nos surpreendeu ainda mais. A bancada dos nossos deputados em Alagoas, que já votaram a favor, uma parte deles, daquele código florestal lá que não protege nada. Só protege mesmo aos senhores fazendeiros. E a nossa briga é que seja, Rocha, legalizado com a mais urgência possível a titularizações dos territórios quilombolas indígenas para barrarmos de uma vez essa invasão de ruralistas, de fazendeiros, comunidades que estão sendo expulsas, antes que seja tarde demais, que a nossa cultura está sendo banida. Como eu te disse, está vindo aí, 20 de novembro na Serra da Barriga, que nós, povos quilombola, servimos de demonstrações para os estrangeiros, para os turistas e para a apresentação do governo do estado. Porque em Alagoas é doído dizer que as comunidades quilombolas, o mais projeto que tem, não estão sendo atendidas por essas políticas públicas. O governo de Alagoas devolveu agora, recentemente, 215 milhões ao governo federal para projetos em Alagoas, alegando que não tem projetista. E aí? Então, é mais difícil ainda. Eu não sei se você analisou essa carta que foi lançada em Brasília, que está inclusive na internet, o Instituto ISA, entre outros, a FETAG, entre outros órgãos que uniram com a gente, para a nação brasileira entender a situação e o porquê de sermos quilombolas. Você quer que eu leia isso aqui? Vamos lá. Sim, Rocha. Quero que seja você mesmo, viu? É o mais apropriado hoje para isto. Vamos lá então. Saudação quilombola ao povo brasileiro. Nós, quilombolas, somos os herdeiros de Zumbi dos Palmares, um dos grandes heróis da história do Brasil. Somos ainda herdeiros de muitos outros heróis que perderam a vida em busca dos nossos sonhos. Mas temos muito mais do que nos orgulhar. Nos orgulhamos da nossa história de luta e resistência. A luta pelo direito fundamental ao território e pelo reconhecimento da nossa identidade quilombola. Com nossa terra garantida, todos os demais direitos passam a ser respeitados e podemos viver com autonomia e dignidade. Com direito à terra, nossos filhos podem crescer ao nosso lado e contribuir para o fortalecimento da nossa comunidade, sem ser expulsos para as cidades,
onde a violência e o racismo são graves ameaças a todo jovem negro. Temos orgulho das nossas tradições culturais, das heranças dos antepassados que formam nossa identidade e contribuem para a diversidade cultural brasileira. Nossas festas, danças, crenças, culinária e outras formas de expressões culturais são um patrimônio do qual não abrimos mão. E temos certeza, torna o Brasil um país ainda mais rico. Também prezamos pelo nosso modo de vida tradicional, as formas com as quais manejamos o território e nos relacionamos em favor do coletivo. Nosso manejo da terra se baseia no respeito ao meio ambiente e na valorização da biodiversidade. A contribuição dos quilombolas para o Brasil inclui a produção de alimentos saudáveis para o consumo dentro e fora de nossas comunidades. Os territórios quilombolas contribuem para a preservação ambiental. E isso é um serviço fundamental que prestamos para o Brasil e para o mundo. Nesse momento em que o planeta enfrenta a maior crise ambiental de todos os tempos, com as mudanças climáticas, é hora de termos nossos conhecimentos tradicionais e modo de vida valorizados. Ao longo da nossa luta, conquistamos muitas vitórias. Mas ainda falta um longo caminho de justiça social para as mais de 5.000 comunidades quilombolas existentes em todo o Brasil. Apenas 172 delas estão tituladas. E ainda assim, muitas delas enfrentam problemas de regularização fundiária. Isso tem que mudar. Não apenas por uma questão de justiça, mas a própria preservação ambiental, riqueza cultural e garantia de alimentos para todos. Fomos arrancados de nossas terras na África e transformados em escravos do Brasil. Conquistamos a liberdade com muito sangue derramado e o direito à terra é nossa principal luta. Vamos preservar até conquistarmos todos os nossos direitos. Por quê? O Brasil também é quilombola. Conta aí então, saudação quilombola ao povo brasileiro. Ok, isso aqui já diz tudo, né? Essa carta realmente já demonstra a luta, em resumo, claro, porque é uma luta que vem há muitos anos e certamente não vai parar por aqui, né? Não, Rocha, com certeza não. A gente vamos lutar até o ideal, porque não é apenas estar no papel. Nós temos um estatuto, que é o Estatuto Quilombola. Nós temos a Convenção 69, que também nos garante. Mas mesmo assim, estamos sendo desrespeitados em nossos direitos. Tem muitos gestores ainda que tentam manipular e tentar dribliar esse povo com cestas básicas, com projetozinhos devolutos, para poder tentar arrancar eles dos seus territórios, como foi arrancado agora aqui em Viçosa, praticamente, na comunidade Gogumba, que praticamente está acabada. Mas as famílias que foram tiradas de lá, como eu já tinha dito nesse programa, estão passando fome. E as 9 que ficaram lá foram ameaçadas até ter suas casas derrubadas em cima delas. Não só isso, Tabacaria continuam vivendo em casas de lona. E lá já está praticamente titulada. Apenas 20 hectares ainda não estão tituladas lá. Então é o seguinte, sabe, Rocha? Teve uma comissão permanente na Assembleia do Estado, pela Fundação Cultural Palmares e a Assembleia do Estado, na última segunda-feira passada, sobre a Lei 7.447/10. Aconteceu às 15 horas da tarde, sobre todos esses povos. Estava lá a UNEAL, a Universidade Federal de Alagoas, entre as religiões de matriz africanas. Isso transmitido ao vivo, claro. Mas nos envergonhou a Câmara dos Deputados de Alagoas não se fazer praticamente presente. Estava lá unicamente o deputado Judson Cabral, que presidia a sessão, e o deputado federal Paulão, que foi o mesmo também que votou lá em Brasília contra essas PEC, e que faz parte dessas comissões, em uma Assembleia com 27 deputados que temos. Porque
são também ruralistas. E claro, não vai defender o direito do povo pobre, principalmente nesse estado. E isso nos revolta muito, sabe, Rocha? Tá vindo aí o 20 de novembro, tradições de festas em diversas comunidades culturais, com a sua cultura para mostrar, como em Arapiraca mesmo, aqui em Carrasco, que vai acontecer no dia 30 de novembro. Mas eu não quero te garantir que o mês de novembro vai ser tranquilo totalmente para o estado de Alagoas. Dia 11 estamos sendo chamados para uma reunião com o governo de estado. Não. É mais um pouquinho político e para tentar fazer a gente dizer que tudo está bem. Que na verdade não está, né? Ok, bem. Quanto sempre com o nosso espaço, vamos esperar então novembro, certamente será um mês de muita luta, manifestações e tudo mais, até porque é um mês assim, referência, né? Referencial nessa luta. E a gente espera que a luta realmente permaneça. Porque se há digamos, uma parte da população que tem sofrido desde que chegou aqui no Brasil, é justamente a população negra. E isso, evidentemente, que não é admissível. Obrigado pela participação. A nossa reportagem está chamando. Vamos ao Ítalo Bianchi.